na palavra de Deus. E que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, sejam derramados sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, que nos resgatou do império das trevas, nos deu vida, nos chamou, da morte para a vida e nos fez milagrosamente ouvirmos a sua voz e atendermos ao seu chamado. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós convidamos toda a igreja aqui presente e também aquela que em alguns dias estará vendo disponível a mensagem, a se concentrar agora na leitura da palavra de Deus. Então, vamos abrir o livro sagrado no livro de Juízes, capítulo 6, e os versos de 11 a 24. Ao lermos estas palavras, estaremos ouvindo diretamente a voz de Deus, vinda das Escrituras, né? Então, concentrar-se na leitura da palavra já vai fazer com que você possa ouvir a voz de Deus. Juízes, capítulo 6, versos 11 a 24. A leitura nos diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito,
fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. E foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Até aí. Pai maravilhoso, não podemos compreender a Tua palavra sem que o Senhor abra o nosso entendimento. E é isto que suplicamos. Nós nos alimentamos, nos fortalecemos, quando ouvimos a Tua voz e entendemos e recebemos a graça para obedecer. Pedimos que o Senhor faça isto com todos nós que estamos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui no capítulo 6 de Juízes, como todos sabem, e devem lembrar que a última vez que estive pregando aqui, falamos que o povo de Deus estava numa situação bem complicada. E esse texto aqui, este capítulo, ele começa com Deus. Deus que começa a agir de forma sobrenatural para curar o seu povo. Então, a primeira ação de Deus que aparece nesse texto é Deus entregando o seu povo aos midianitas. Porque o povo de Deus havia desobedecido. Era uma ação disciplinar de Deus. E Deus faz isso para curar o seu povo da idolatria, de colocar outras pessoas ou outro ídolo ou outro valor no lugar de Deus. Então o Senhor começa permitindo o sofrimento ao infiel. Esta ação de Deus, ela se estende por 7 anos, porque durante 7 anos o povo do Senhor permaneceu com o coração duro e tentando resolver suas dificuldades com seus próprios recursos, e Deus vai permitindo, a dificuldade vai aumentando, até que chega um ponto em que o povo não está aguentando mais e vê que todo o seu esforço é inútil para resolver os seus problemas. Neste ponto crítico, o povo repete uma ação comum no livro de Juízes. Ele clama ao Senhor. Então, primeiro ele desobedece, depois Deus manda a disciplina, depois o povo clama ao Senhor por libertação. E quando o povo clama ao Senhor, Deus continua agindo. E neste capítulo, a primeira coisa que Deus fez foi levantar um profeta que entregou uma mensagem ao povo, dizendo que o problema que o povo estava enfrentando não era que Deus fosse o culpado, mas o próprio povo era culpado, porque havia quebrado a aliança que Deus havia feito com o povo de ser o seu Deus
e deste povo ser filho de Deus, né? O povo adoraria única e exclusivamente a Deus e seria adotado como filho. Depois desse passo, vem o passo seguinte. Deus já havia falado duramente ao povo, agora o Senhor Deus vai agir levantando um libertador. E esta noite, como essa história de Gideão ela é bastante longa, ela vai até o capítulo 8, nós temos que dividir em algumas mensagens, senão eu vou passar mais de 2 horas falando aqui aos irmãos, e pode ser que os irmãos cansem e não queiram mais me ouvir. Então, a gente vai dividir, tá certo? Hoje nós vamos falar só sobre o chamado de Gideão. Portanto, hoje a mensagem é voltada para a vocação de Deus, né? Chamado é vocação. É uma ação de Deus retirando as pessoas de uma situação para a situação que o agrada. Retirando do estado de morte, às vezes, para o estado de vivo em Cristo Jesus. E às vezes também é um chamado para que aquela pessoa aceite ou trabalhe uma missão específica que Deus lhe está concedendo, que é o caso aqui de Gideão. Então, pensando no chamado, nós vamos ler os versos 11 a 12, onde o chamado de Gideão evidencia a livre, soberana escolha de Deus. Observem, só relembrando, o anjo do Senhor diz no versículo 11, ele veio e sentou-se debaixo do carvalho, exatamente onde Gideão estava. O verso 12 diz que o anjo do Senhor lhe aparece, se revela a ele e traz uma mensagem para ele. Então perceba que há uma ação aqui vinda diretamente de Deus. E o chamado de Deus, em geral, a vocação de Deus, sempre é uma ação que parte dele em direção ao escolhido. Deus vai ao encontro de Gideão. Deus já foi algum dia ao seu encontro para transformar a sua vida. E se houver alguém aqui que ainda não tenha sido chamado por Deus para sair do estado de morte espiritual para a vida, a nossa oração é que esse encontro aconteça hoje. Então observe que esse chamado é uma escolha de Deus, né? Ninguém indicou Gideão. O povo não ficou dizendo assim, ó Senhor, traga-nos um libertador, e o libertador, Senhor, o melhor homem que tem aqui para ser o libertador é Gideão, né? Não foi assim, nem houve essa oração. Então, Deus escolheu chamar Gideão e toma todas as providências necessárias. Ele vai até o local onde Gideão está e entrega-lhe o chamado, né? Isso nos lembra alguns outros chamados de Deus que reforçam a verdade de que Deus nos chama de modo soberano e livre. Por exemplo, amados irmãos, há um chamado ministerial feito por Deus para Jeremias, conhecido como o profeta Jeremias. Vocês devem estar lembrados aqui quando leram o livro do profeta Jeremias. Quantos aqui já leram o livro do profeta Jeremias, por favor? Olha quanta gente, chega a estar bonito, mas ainda tem muitas mãos que precisam ler esse livro. Então, desafio você ali. O profeta Jeremias também é visitado pelo Senhor, assim como Gideão. Só que, quando Deus visita o profeta Jeremias, ele deixa claro que esse chamado de Deus, no capítulo 1 de Jeremias, no verso 5, é revelado a Jeremias o seguinte: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, Jeremias. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então, observe, nós estamos olhando um chamado de Deus para Gideão. Mas esse chamado de Deus para Gideão, se andarmos um pouco na Bíblia, nós vamos ver que ele é um chamado que Deus escolheu antes até da pessoa
existir, antes de ser gerado, antes de estar no ventre da mãe. Deus já preparou tudo. Então Deus já havia escolhido, podemos dizer, Gideão para uma determinada tarefa. E chegou o momento de chamá-lo. Mas eu gostaria de lembrar que Deus faz assim mesmo, porque, observem, vocês devem estar lembrados mais ainda do que o profeta Jeremias, devem estar lembrados de Saulo de Tarso, não é? Quem aqui não conhece, pelo menos já ouviu falar um pouco em Saulo de Tarso, né? Um perseguidor da igreja, né? Um homem religioso, mas não convertido. E um dia, Deus o encontra e transforma. Mas quando ele vai escrever sobre o que ocorreu, na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1 e nos versos 15 e 16, olha como ele descreve o que aconteceu. Ele diz assim: quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Aquilo que aconteceu na minha vida, aquele chamado de Deus, aquele encontro de Deus comigo, foi porque Deus me separou antes de eu nascer. Ele já tinha marcado aquele dia, marcado aquele encontro. Era naquele momento, era daquele jeito que Deus havia programado. Então aconteceu o mesmo com Gideão. Ele está lá no seu local, quieto, malhando, num local indevido, escondido. Aí chega Deus, fala com ele. Não há indícios de que Gideão estava orando, não há indícios de que Gideão estava se consagrando a Deus para que Deus aparecesse a ele, mas há indícios claros e confirmações bíblicas que simplesmente Deus escolheu o dia e o encontro. Vocês se lembram de um hino bem antigo que diz assim: eu marquei um encontro com Deus. Lembram dessa letra? A melodia é bonita, eu acho a melodia. A letra é equivocada. Você marcou o encontro com Deus? Você ligou para ele? Você marcou na agenda dele? Você falou com a secretária de Deus e disse: marque o encontro com ele? Não. Deus marcou um encontro com você no dia, hora e local que ele escolheu, porque ele é Deus. Em outros lugares eu ouviria um amém, mas tudo tranquilo. Deus escolheu Gideão e foi chamá-lo através do anjo do Senhor. Não é isso que aparece? O anjo do Senhor fica lá naquele local, debaixo do carvalho, e o anjo do Senhor se apresenta, deixa-se ver. Parece que ele apresentou-se como um homem, ele tinha um cajado na mão, ele parecia um homem comum, mas era o anjo do Senhor. Então, esse texto nos chama para uma outra pergunta, quase inevitável. Quem é esse anjo que vai conversar com Gideão? Porque não é um anjo que vai conversar com Gideão, mas o anjo do Senhor. Então, observe que no verso 12, eu preciso que você esteja aí acompanhando comigo. No verso 12, o anjo aparece e fala com Gideão. O texto diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Até aí tudo bem, já sabemos que é o anjo do Senhor que aparece. Mas observe no verso 14, é o mesmo anjo que está falando com o Senhor. Mas quem é que está falando agora no verso 14? Agora é o Senhor.
Mas é o anjo que está lá ainda. O autor inspirado por Deus usa a palavra Yahvé, quando aparece aí na sua Bíblia a palavra Senhor, toda em letra maiúscula, é a palavra Yahvé. Então ele diz o anjo de Yahvé, e depois ele diz, Yahvé fala. Então o Senhor Yahvé se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem. Não é verdade que eu estou enviando você? Agora olhe no verso 16. Verso 16, o diálogo continua. É o mesmo anjo que está lá e é o mesmo Gideão, mas agora diz assim, mas o Senhor, Yahvé, disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Portanto, o texto usa anjo do Senhor e usa a palavra Senhor para o mesmo ser. Portanto, aquele anjo que aparece ali não é simplesmente o anjo, né? A palavra anjo ali pode ser traduzida também como o mensageiro do Senhor, que é divino e não humano. Agora, outro fato interessante, olhe o verso 17. É um outro fato importante. É que Gideão faz a seguinte solicitação no verso 17. Gideão respondeu, se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor. Então com o que ele está falando? Com o Senhor. Mas ele está falando com um anjo. E ele diz, então, fica aqui um pouco. Gideão está falando com um anjo do Senhor e o chama de Senhor. Por último, observe os versos 19 a 21. Nesse texto, de 19 a 21, o anjo do Senhor recebe a oferenda, a oferta que Gideão preparou e faz com que suba fogo da pedra que consome a oferta. Então esse anjo é divino. Com certeza. Isso nos traz uma outra pergunta inevitável. Anjo recebe adoração? E a resposta bíblica está em Apocalipse 22, verso 8 e 9. Eu espero que você chegue lá. É o último livro da Bíblia. Apocalipse 22, verso 8 e 9. Porque esta igreja é bereana. Não é a denominação bereana, mas ela é igual aos bereanos. Ela pesquisa na Bíblia para ver se o que o pregador está dizendo corresponde ao que está nas Escrituras. Então, Apocalipse, capítulo 22, verso 8 e 9. Você, se não chegou, já está quase chegando lá. Então, o texto diz o seguinte, a história é que João tem a revelação. O anjo se apresenta e traz uma mensagem para João. E o que João faz? Ele tenta adorar o anjo. Observe, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, eu prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, olha o que o anjo fala, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, anjo é uma criatura de Deus, assim como nós somos. E eles não aceitam a adoração, porque muito pelo contrário, a adoração deve ser somente a Deus. Mas aquele anjo, em especial, ele recebe a adoração. É sinal de que ele não é um anjo, mas ele é uma pessoa da divindade. Então, irmãos, o anjo do Senhor é o próprio Deus que se revela para
como intermediário entre Deus e o homem. Portanto, só há um intermediário entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo, homem. Portanto, aqui é uma teofania, é a forma como Deus se apresenta de modo que o homem possa vê-lo, e aqui é a segunda pessoa da Trindade, que no Antigo Testamento é chamado de o anjo do Senhor. Esse não é o único texto no Antigo Testamento onde ele aparece. Mas aqui podemos dizer que é Jesus Cristo, antes dele, na verdade Cristo, né, antes de assumir Jesus, né, antes de ter o corpo humano, ele aqui aparece para falar com Gideão. Então, é um chamado divino. Podemos dizer com certeza que Deus escolheu e chamou Gideão para ser o seu instrumento de libertação para Israel. Mas, em segundo lugar, o chamado de Gideão não só evidencia a soberania de Deus em fazer o chamado, mas ele evidencia também a graça de Deus, pois acontece apesar das falhas de Gideão. Mas é muito semelhante também ao que acontece conosco. Deus nos chama apesar das nossas falhas, né? Mas o que acontece? Primeiro, irmãos, o chamado de Deus evidencia a sua graça, pois o que acontece com Gideão é apesar da sua fraqueza de entendimento teológico. Usamos essa frase assim bonita, mas é porque ele não entendia direito o que estava acontecendo. Ele não entendia direito como Deus age. E podemos ver isso da seguinte modo. O que é que Gideão entendia? Gideão entendia que Deus só está presente quando tudo está dando certo. Alguma semelhança com os nossos dias? Não é mera coincidência. Se você está caminhando bem, financeiramente está ótimo, família ótima, saúde maravilhosa, Deus está com você. Agora, se de repente um câncer chega, aí agora é Deus, por que me desamparaste? Mas Deus nunca disse que nos desampararia se alguma situação complicada acontecesse conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Ele disse que jamais nos abandonaria. Então por que é que quando a situação está complicada eu vou achar que Deus me abandonou? Mas foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão também entendia que Deus havia abandonado o seu povo. Sem perceber, Gideão estava culpando Deus. Porque quando ele diz que Deus abandonou o seu povo, então o culpado é quem abandona. Mas o problema estava com o povo. Observem que quando o anjo do Senhor lhe diz: o Senhor é contigo, homem valente, no versículo 12, ele responde no versículo 13. E olha como ele responde. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, então por que nos aconteceu isso? Imagine a igreja agora que está na Ucrânia. E ela começa a sua oração, ela vai dizer: se o Senhor está conosco, por que a bomba caiu bem perto da gente? Se o Senhor está conosco, então por que alguns dos nossos irmãos morreram? Se o Senhor está conosco, então por que um ônibus que estava viajando em missões bate e morre todo mundo que está dentro, ou quase todos? Deus não estava presente? É claro que estava. O problema é que a nossa teologia é que está equivocada. E Gideão também pensava assim. Olha o que ele diz: e onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Parece a nossa época. Cadê os grandes milagres? Principalmente o povo que vive atrás de grandes milagres. Aí é que está perguntando: cadê ele? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não livrou? Porque Ele é soberano, Senhor. Porque Ele tem o seu plano. Porque Ele age como quer, quando quer e onde quer.
Porque a igreja não manda em Deus. Deus manda no inferno, na igreja, no mundo, no universo, em todo lugar. E ele sabe o que faz. Nós não sabemos nem o que dizemos. E é comum em momentos de desespero nós lançarmos a culpa sobre Deus quando a situação fica difícil. Perdemos alguns irmãos para a Covid, não foi? Não perdemos. Eles foram transferidos para a presença do Pai. E se perguntar se eles querem voltar, eu tenho certeza que eles vão dizer, não. Deus permite, porque Ele sabe o tempo, a hora e o modo. E é o melhor. Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sim, o Senhor entregou, é verdade. Está faltando ele dizer assim, porque nós quebramos a aliança com Deus. Se fosse eu e você, dizia agora, Gideão, eu iria lhe chamar. Eu tinha até preparado tudo para usar você. Mas você está me acusando? Será que tem alguém aqui que seria mais paciente do que Deus? De ser acusado por alguém que você está querendo ajudar e você dizer assim, agora não ajudo mais. Porque você é mau. E eu também. Mas Deus é gracioso. Mas Ele é gracioso quando Ele quer ser gracioso. E Ele é misericordioso quando Ele quer ser misericordioso. E Ele tem um plano para Gideão. Então, Ele não vai abandonar o seu plano, apesar de Gideão não merecer nada. Nem nós também. Ainda bem que Deus não desiste. Porque merecimento em nós, nada. Está mais baixo do que salário de professor. Com todo respeito aos amados professores. Teve uma boa melhora agora, né? Então Gideão, ele não compreendia que disciplina é uma forma de expressão do amor de Deus. Como nós também temos dificuldades para isso. Como tem crianças aqui, quando seu pai pega o cinturão para lhe dar umas boas lapadas, por um motivo justo, são lapadas de amor. Mas você não acha, eu sei. Quando eu o levava, eu também não achava. Mas são lapadas de amor. E Deus dá essas lapadas na gente. E Ele deu em Gideão e deu no seu povo. Agora, é muito interessante como Deus trabalha com Gideão, né? Ele não desiste, mas ele vai trabalhar com Gideão. Então, o que é que ele faz? O que é que Deus faz? Primeiro, Deus não dá aula teórica de teologia. Não dá. Se fosse eu ou você, nós iríamos explicar a ele conjunto teológico, iríamos citar vários autores para dizer que ele está enganado, porque Deus age de outro modo. Mas o próprio Deus, ele não faz nada disso. Ele nem dá resposta. Ele simplesmente reafirma o propósito dele. Gideão, vai nessa tua força, liberta o povo dos midianitas. Estou com você. E eu vou dar a vitória. E pronto. Deus o chama para uma tarefa específica. Vê o versículo 14. Então o Senhor se virou para Gideão. Ele disse, vá nessa força que você tem, livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Então vá. Você não entende nada, mas eu não preciso que você entenda. Eu só quero que você vá. Eu quero disposição, eu quero obediência. É isso que eu estou chamando você para fazer. Vá. Eu estou mandando. Esse é o chamado de Deus. Não é que a gente é capacitado. É que a gente deve obedecer. A grande pergunta para mim, para você é:
você já entendeu o seu chamado. E segundo, você está firme em obediência ao seu chamado? Ou você está desistindo do seu chamado? E se está desistindo, já pediu autorização? Porque quem é mesmo que manda na sua vida? Eu pensei que não era você. Bom, Deus nos chama apesar das nossas compreensões totalmente equivocadas. Isso se chama graça de Deus. E se você foi agraciado, agradeça, porque Ele não faz isso com todo mundo. Não pense que Deus é gracioso com todo mundo, não. Ele é gracioso com quem Ele quer ser gracioso. Então, se Ele é com você, levante suas mãos e agradeça. Bem, o chamado de Deus evidencia sua graça porque acontece apesar da fraqueza de Gideão em focar apenas na capacidade humana e também de exagerar para menos a sua autoavaliação. Vamos dar uma olhadinha nisso de perto. Observe o verso 15. Observe a primeira resposta de Gideão ao chamado de Deus. Ele diz: meu Senhor, quase que ele sorria. A gente lendo pensa que ele está sorrindo, está dizendo: ah, meu Senhor, como é que eu vou livrar Israel? A minha família, sabe o que é que ela é? Ela é a mais pobre de Israel. E, em Manassés, na verdade. E eu sou o menor na casa de meu pai. Então, Gideão está focando nos recursos. Mas Deus nunca falou isso para ele. Você se lembra do chamado? O chamado não era: Gideão, reúna todos os seus recursos, tudo que a sua família tem, porque eu estou lhe chamando para um trabalho. Deus não disse isso. Nem falou em recursos. Que bom é que quando Deus nos chama, Ele não precisa de nada que a gente tem. Nada. Mas Ele pode também, em alguns momentos, requerer tudo que a gente tem. Tudo. Vai depender de como é que a gente precisa ser trabalhado. A quem é mesquinho, Ele diz assim: venda tudo que você tem, distribua aos pobres e me siga. Mas a outros Ele não diz assim. Quando Ele chama Barnabé fica com seus recursos. Depois é que o próprio Barnabé diz assim: eu vou vender minha propriedade e vou entregar para os mais pobres. Mas ele tinha propriedade. Quer dizer que ele foi chamado e ainda continuou com elas. Então Deus tem maneiras diferentes de agir. Mas Gideão, ele focava nos recursos. E quando a gente foca nos nossos recursos, a conclusão é óbvia. Qual é a conclusão óbvia? Eu não tenho capacidade de ir. Agora, se você achar alguém que está sendo chamado, ou que acha que está sendo chamado, e que diz assim: eu estou capacitado para esta obra, então jogue fora essa pessoa no sentido figurado. Não está preparado, porque acha-se capaz. Então, meu amigo, é a maior prova de que essa pessoa é incapaz. Daqui a pouco nós vamos ter indicações para candidatos. Eu espero que depois que eu diga isso, todos os candidatos vão se achar incapazes, né? Mas você já conhece a vida, então você identifica o cara que é o cara, não é o cara. Então, Gideão exagera. Porque ele se avalia muito inferior. E isso não é uma boa coisa. Ele diz assim: eu sou o mais pobre e o menor. Nós lembramos de Romanos, um texto interessante, capítulo 12, verso 3, onde o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja de Roma. E parece que ela tinha uma tendência também, de achar-se: ó dia, eu sou mais miserável, eu sou mais feio, eu sou mais pobre.
Eu sou mais doente. Ninguém cuida de mim. Não tem no mundo mais miserável do que eu. Isso é doença, não é humildade. Olha só o que Paulo exorta a igreja em Roma, falando sobre dons, ministérios, etc. Ele exorta a Roma a não pensar de si mesma além do que convém. Pelo contrário, pensar com moderação, com equilíbrio, conforme a medida da fé. Só, equilíbrio nisso aí. O que é equilíbrio? Eu nem exagero para mais, nem exagero para menos. Então, quando você fica se achando o melhor, você está exagerando para mais. Está precisando que alguém fure, estoure o seu balão. Agora, às vezes, você exagera para menos. Então, você é o maior incapaz do universo. Então, você está precisando de uma boa pancada, acorda. Você está dizendo que Deus está sendo injusto com você e transformou você no pior. Ou seja, pense de si mesmo com equilíbrio e com fé. A avaliação para menos de Gideão é vista no versículo 27. Eu convido você para dar uma olhadinha no versículo 27. Gideão disse que a sua família era mais pobre em Manassés. Então eu não entendo o que está escrito no versículo 27. O que está acontecendo aí no 27? Então Gideão levou quantos homens? 10 homens de quem? Dos seus servos. E fez como o Senhor havia lhe falado. Aí vem uma pergunta para o nosso coração. Como é que um homem leva 10 dos seus servos? Não é que ele só tem 10. É que ele levou 10 dos seus servos. Então ele está fazendo uma avaliação aqui de quem tem complexo de inferioridade, né? O cara tem gente trabalhando e ele diz que ele é o mais pobre. Vocês não acham que a família desse servo aqui era mais pobre do que Gideão, não? É claro que era. Então a avaliação dele é mentirosa. Eu não sei se ele entendia que era mentirosa, mas talvez fosse essa ideia de que eu sou o mais fraco. Nem o mais fraco, nem o mais forte. Ele é alguém a quem Deus está convocando. Isso é um grande privilégio. A família de seus servos, com certeza, era mais pobre do que a dele. Aí Gideão também afirma ser o menor na casa de seu pai. Bom, essa palavra aí, menor, ela pode ter 3 sentidos. Eu não identifico qual desses sentidos ele está falando, mas em todos eles há um problema de baixa autoestima. Por exemplo, sou pequeno referindo-se à altura. Então ele estaria dizendo, eu sou o mais baixinho da minha casa. Poderia acontecer que ele tivesse 1 metro e alguma coisa e os irmãos dele fossem bem maior. Na minha casa, se eu for dizer isso, eu vou dizer que eu sou o mais baixinho, porque meu irmão é bem mais alto que eu. Na sua família deve ter isso também, né? Mas, será que era isso? Bom, poderia ser também, eu sou o mais insignificante. Então, referindo-se agora a valor. E aí eu digo, meu irmão é mais inteligente, ele é melhor, ele se sai melhor nas coisas. Eu não, eu sou mais quieto, eu não consigo fazer as coisas direito. Poderá ser isso. Ou poderá ser, eu sou o mais jovem. Então meus irmãos são mais experientes, referindo-se à idade, né? Em todo caso, o que está acontecendo aqui é uma baixa autoestima. E isso é tanto pecado quanto uma alta estima, autoestima. Bom, mas apesar disso, Deus o chamou para o ministério e assumiu toda a responsabilidade. Observe o que está no verso 16. Mas o Senhor disse, depois dele dizer essas palavras, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. O que Deus está dizendo para Gideão? Pouco me interessa se você é o mais pobre.
E pouco me interessa se você é o menor da sua casa. Eu não perguntei isso. Eu disse que eu estou do seu lado. Então você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Que tratamento de Deus com ele. Eu me animo porque às vezes eu também quero olhar para mim como eu sou o menor da minha casa. Eu não sei se tem alguém aqui que tem essa tendência, né? Então pare com isso, porque Deus está dizendo para mim também, pare com isso. Eu não preciso que você seja mais ou menos. Eu estou com você? Eu lhe chamei? Agora, se eu não lhe chamei, se você está no lugar errado, então você está por sua própria conta. Mas se eu lhe chamei, eu lhe capacito. Porque eu garanto a vitória, porque é o nome dele que está na situação e muito pouco de Gideão. Amém, irmãos? Teve uma conversa essa semana em que alguém disse assim: rapaz, onde você bota a mão, o Senhor abençoa. Aí eu tremi nas bases. Eu posso dizer assim: o Senhor tem sido muito misericordioso para comigo. E é tudo dele. Não é onde eu ponho a mão, Deus abençoa. É que ele, por sua graça e misericórdia, tem nos abençoado. Talvez por causa de irmãos que estão dobrando o joelho em oração. Muito mais do que os meus joelhos. Então, nem 8, nem 80. É melhor você ficar no equilíbrio. Deus não nos chama porque podemos realizar a sua obra, mas porque ele realizará a sua obra por nosso intermédio. E isso traz uma paz tremenda para o nosso coração. Que maravilha que Deus decidiu realizar a sua obra por alguém tão frágil quanto eu e você que está aí. Então o privilégio é nosso, mas a glória é toda dele. Bom, o chamado de Deus evidencia a graça, porque acontece apesar da fraqueza de necessitar de mais provas de Deus. Irmãos, é tão interessante isso aqui. Eu quero ler com vocês novamente a conversa de Gideão a partir do verso 17, para nossa mente ficar bem evidente. Observe que Gideão precisa de provas. A grande pergunta é: precisar de provas é uma coisa boa ou precisar de provas é uma coisa ruim? Eu posso utilizar esse mesmo método de Gideão ou não? E essa é uma pergunta, essas são perguntas sérias. Observe o que acontece no verso 17. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Agora Gideão, ele começa a desconfiar de que o anjo é muito mais do que um anjo. E aí, mas ele está em dúvida. E ele diz: eu peço que, Senhor, não te afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. O que Gideão está dizendo para Deus? O Senhor me espera aqui. Eu preciso dessa prova. E aí entra em campo a graça de Deus. Porque Deus não tem que esperar por ninguém. Não é não? O comum é o quê? É o povo pedir e esperar. Mas o Deus Todo-Poderoso que está ali, ele quer tratar Gideão. Então, quando Gideão diz assim: o senhor espera aqui. Ele disse: eu vou ficar aqui esperando. E aí, então, Gideão vai. E o que ele vai preparar, irmão? Um cabrito, pães sem fermento, 20 litros de farinha. É um bocado de farinha. E a carne, as coisas estavam lá. Agora veja, quanto tempo Gideão demorou para fazer esse preparado aí.
acho que as mulheres aqui têm mais condições de dizer em quanto tempo você prepara um cabrito. O cabrito não estava na geladeira. Então ele prepara, ajeita, tempera tudo, cozinha. Quanto tempo? 2 horas? 3 horas? Por aí. E o senhor lá, paradão, esperando Gideão. Aí ele volta. Quando ele volta, está ali. Aí o Senhor dá uma prova clara para Gideão. Ele estava precisando disso. Veja como Deus é gracioso. Deus não precisa dar provas para ninguém, de nada. Quando Deus cria o universo e manda que Moisés registre, diz, no princípio criou Deus. Ele não faz a apresentação de Deus. Ele não dá provas de que Deus existe, que não existe. Ele simplesmente diz, eu fiz. E pronto. Não quer acreditar? Problema seu. Porque o acerto de contas virá. Então, mas aqui agora Deus está tratando com alguém que precisa. E aí o Senhor fica lá esperando. Quando ele traz a comida, diz assim, derrama aqui na rocha, lá ele derrama. Coloca o caldo em cima. Fogo para consumir caldo já é mais trabalhoso, né? Aí o anjo dá um toque, fogo sai da rocha e consome tudo, e imediatamente o anjo desaparece. Tudo isso por causa de quê? Deus quer chamar, mas também tratar Gideão. Eu acho que até hoje Deus está tratando comigo. Até hoje tem áreas na minha vida que de vez em quando eu levo cada lapada. E dói muito. Mas Deus está fazendo o que com os seus servos? Tratando. Às vezes você precisa ser ferido e magoado para você entender e mudar. Eu digo isso para você pensar. E Deus está lá, deixando, vai embora. Mas imediatamente, Deus fala de novo com Gideão. O verso 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, outro problema surge agora no coração de Gideão. Primeiro que ele queria o sinal. Quando o sinal surge agora, ele entra em desespero por causa do sinal. Ele disse, eu vi o anjo do Senhor. E o conceito daquela época, se visse o anjo do Senhor, então iria morrer. Mas espera um pouquinho, isso veio de onde? Você vai lembrar que quando Deus fala com Moisés, em Êxodo 33, verso 20, diz assim, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Mas é Deus, é Yahvé que está falando aqui. Nada é dito aqui sobre o anjo do Senhor, mas era isso que circulava ali. Gideão então está amedrontado. Aí o Deus gracioso resolve o problema mais uma vez. Observe o verso 23, onde Deus está tratando e ele diz assim, o Senhor disse, o Senhor fala, seu servo precisa ouvir. Sabe o que é que cura a nossa alma? A voz de Deus. Então o Senhor fala novamente com Gideão e ele diz assim, que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Pelo menos agora não. Eu tenho um trabalho para você. No dia certo, você vai morrer. Mas vai morrer feliz. Se você atendeu o chamado e andou certo com o Senhor, você vai morrer tranquilo.
O chamado gracioso de Deus resulta, então, em adoração. Observe o que está no verso 24. Depois disso tudo, depois dessa palavra, até que, enfim, o coração de Gideão descansa. Ele entende que é Deus, ele entende o chamado, ele aceita o chamado, e aí, verso 24 diz: então, depois disso tudo, Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Yahvé Shalom. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, até o dia em que foi escrito, né? Não até hoje, que pertence à família de Abiezer. Então, irmãos, o chamado de Deus nos leva à cura num processo, não é no estalar de dedos, e no processo nos conduz à adoração. Chamado que não conduz à adoração, tem alguma coisa errada. Chamado que não conduz você para curvar-se diante de Deus, elogiar a Deus, tem alguma coisa errada nesse chamado. Chamado que só murmura e reclama, tem algum problema. Eu gostaria de fazer 3 aplicações finais desse chamado de Gideão para as nossas vidas, além de todos os que já foram citados. Primeiro, é que Deus é o soberano Senhor, Ele escolhe e chama para a salvação e para o ministério quem quer e quando quer. O tempo, a escolha e o tempo são dele. Agora presta atenção nessas 2 frases, nessas 2 palavras. A escolha e o tempo são dele, não nosso. Não nosso. Não há impedimento de local, de profissão, de classe social. Não tem impedimento. Gideão está lá, achando-se pobre, está escondido, está malhando trigo. Depois Deus vai e chama um cara que é boiadeiro. Chama Moisés no palácio. Não tem local nem profissão. Deus tem os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, em variados lugares e situações. Quando Ele quer, vai lá e chama. Ele derruba todas as argumentações e todas as barreiras. Quando Ele está chamando, não adianta. Você pode dizer não 10.000 vezes, vai ser sim. E qualquer imitação desse chamado, ou qualquer equívoco no chamado, qualquer falta de convicção nestas áreas, sempre resultará em graves complicações para você mesmo e para o ministério. Então não queira estar onde Deus não lhe chamou. Não quer dizer que quando Deus chama não haverá dor. Haverá dor. A dor faz parte do ministério, porque faz parte do tratamento. Segundo, Deus nos chama para dependermos e confiarmos nele. É a presença dele que nos garante vitórias. Isso é interessantíssimo. Deus disse isso não somente para Gideão. Eu me lembro aqui de Jacó. Gênesis 28:15 diz: eis que eu estou com você e o guardarei, por onde quer que você for, farei com que você volte para a sua terra, porque não o abandonarei. E aí vem o final do versículo: até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. O compromisso de Deus é com o que Deus prometeu, com a palavra dele, com o propósito dele. Aí Deus vai falar com Josué. O que ele diz em Josué 1:9? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você for. Quem é que garante a vitória? A presença de Deus. Agora, isso tem uma implicação interessante para o nosso ministério.
A pergunta é, primeiro, Deus lhe chamou? É a primeira pergunta. A segunda é, você está em comunhão com Ele? Porque o chamado implica em adoração e comunhão. Sansão, depois a gente vai falar sobre ele, é um cara que foi chamado, cumpriu o propósito que Deus queria, porque o que Deus quer se cumpre, mas ele não andava em comunhão com Deus. Quebrou-se todo. Então, nunca troque chamado ou confunda com comunhão. Você tem que manter sua adoração ao Senhor. Ande sempre na presença do Senhor, com Ele. Confie e obedeça a Ele. E por último, a convicção do chamado deve resultar numa vida de adoração intensa. Gideão, depois de convicto do seu chamado, constrói um altar para adorar. Portanto, antes de sair para servir, antes de ser convocado agora para uma tarefa teste, que a gente vai ver depois, Gideão adora. Primeiro adora, depois vai para o teste. A igreja está querendo se preparar para servir a Deus melhor? Primeiro adora, primeiro ora, primeiro busca. Aí Deus, o que é que Deus vai fazer quando a igreja começa a buscar? Não pense que é derramar as bênçãos, logo não. Primeiro é tratar. Você quer ser tratado por Deus? Na sua alma, eu espero que você esteja dizendo, sim, Senhor. Então, a igreja está se levantando para a oração. Isso quer dizer que coisas ruins vão aparecer. E que Deus vai lixar. Seu ministério não deve impedir sua vida devocional. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, você que é presbítero, você que é diácono, você que é pastor, você que é ministra em alguma área, está servindo de alguma forma, a minha pergunta para você, seu ministério está impedindo sua adoração? Você tem tanto trabalho que não tem tempo de orar? Se estiver, você está numa situação difícil. Vai estar ministrando pela sua força, e na sua força nada dará certo. Por quê? Porque na sua força não glorifica a Deus. Por isso Deus disse, vai com a força que você tem, mas sou eu que garante a vitória. Observe a exortação de Paulo a Timóteo. Cuide de você mesmo. Só depois é que ele diz, e da doutrina, e do ministério, e do serviço. Primeiro você cuida de você. Foi isso que Deus fez com Gideão. O que eu espero nessa noite é que você entenda que se Deus não lhe chama das trevas para a luz, você está no inferno. Se Deus não lhe chama para o arrependimento, você está perdido eternamente. Se Deus não traz você rendido e quebrado, dizendo, Senhor, eu me rendo, você vai ser quebrado sem que haja cura. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Você precisa do Salvador. Gideão aqui representa um libertador, mas ele só representa. Porque o verdadeiro libertador é Jesus Cristo. E arrependimento falso não serve. E arrependimento para ganhar bênção também não serve. Só serve arrependimento sincero que traz mudança de vida. Cuide de você mesmo. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Eu gostaria que a igreja parasse só um pouquinho e orasse.
Não tem apelo, não tem nada. Eu quero que você fale com Deus. Você está aqui nos visitando, fale com Deus também. Você está bem? Está seguro em Cristo Jesus? É o momento de dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque enquanto eu calei os meus pecados, envelheciam os meus ossos. E o que havia era só gemido. Porque dia e noite o Senhor pesava a sua mão sobre mim. Mas todo homem piedoso fará súplicas em tempo de ser atendido. Então, é tempo de dizer: Senhor, me ajude, trate comigo. Eu tenho tentado guiar meu ministério do meu jeito, no meu plano. E é hora de dizer: Senhor, eu preciso de comunhão contigo. Eu preciso que o Senhor revele-se a mim. E eu possa entender que o Senhor é a minha paz. E sem o Senhor não há paz. Não há paz na alma. Não há tranquilidade, não há descanso. Isso só vem da minha comunhão contigo. Ele não vem do meu trabalho. Ele vem da minha relação com o Senhor. Pai querido, sonda os nossos corações, Senhor. Sonda-nos e ajude-nos. Levanta o teu povo, fortalece a tua igreja, chama os eleitos conforme a tua vontade. Ajude-nos a entender que somos chamados para comunhão contigo e nesta comunhão para servir no ministério que o Senhor nos indica. Faz de nós servos do Senhor, trabalhadores do Senhor, em qualquer área em que estejamos atuando. Qualquer área profissional. Possamos ali ser servos do Senhor, ministrando a palavra de Deus, testemunhando dele, sendo bênção. Usa-nos como instrumentos para glorificar o teu nome e libertar pessoas. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Como diz a canção tocada, eu me rendo aos teus pés. E sei que estou sendo rendido porque o Senhor está trabalhando, quebrantando a minha alma. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe, amados, em nome de Jesus.